difícil vencer uma tentação? Olá, bom dia, que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e esse é mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na sétima parte do livro Pai Nosso, escrito pelo Espírito Meimei através da psicografia de Chico Xavier. Meimei está nos explicando a oração que Jesus nos ensinou. Na história de hoje, ela vai nos dizer mais um pouquinho do complexo significado da frase "não deixeis cair em tentação". Sabem, muitas tentações para nós ainda são muito difíceis de vencer. Tentação, como já vimos nas reflexões anteriores, é aquilo que nos faz mal, que não é bacana, mas que mesmo assim fazemos. Hoje vamos propor aqui, antes da história de Meimei, dois pensamentos. Reflita e guarde as respostas para você. Qual tentação que antigamente você achava que seria muito difícil de vencer e que hoje você percebe que já venceu? E o que aconteceu para que essa vitória fosse dada? Deixado esses questionamentos para a nossa reflexão, vamos à história de Meimei de hoje. Ela se chama A Necessidade da Educação e diz assim: no tempo em que não existia a locomoção fácil na terra, um grande rei simpatizou com o fogoso cavalo de cores claras da criação de sua casa. Mas, ao desejá-lo para os serviços do palácio, foi assim informado pelo chefe das cavalariças. Majestade, esse animal é vítima de muitas tentações. Basta que se movimente de leve para assustar-se e ocasionar desastres. Uma simples folha seca na estrada é razão para inúmeros coices. O rei ouviu atencioso e afirmou que remediaria a situação. No dia seguinte, mandou atrelá-lo à enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não pôde fazer outros movimentos além dos necessários. Depois de algumas semanas, o monarca determinou fizesse ele o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelava, escolceando o ar e relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas vezes visitado pelos gritos e pelos chicotes dos peões e tantos fardos suportou que, ao fim de algum tempo, era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com um grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus, se vivemos entregues às tentações do mal, desorientados e egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação, à dificuldade e ao sofrimento, aos quais pouco a pouco nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de educação indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus, junto de nossos irmãos. Sabe, meus amigos, no início deste podcast fizemos uma proposta de pensarmos em duas perguntas. Qual tentação que antigamente você achava que seria muito difícil de vencer e que hoje você percebe que já venceu? E o que aconteceu para que essa vitória fosse dada? Depois de ouvirmos a história de Meimei, acredito que a maioria se sentiu como o cavalo do conto, sendo educado pelo seu rei e servos. No nosso caso, somos seres humanos, sendo educados pela vida. Muitas das nossas tentações foram superadas depois da visita da irmã Dor. Tudo o que acontece é por uma razão. Tem situações, acontecimentos que mexem muito conosco, mas que, se percebermos, esses acontecimentos, essas situações, na maioria das vezes, nos obrigam a sair da inércia que estamos,
nos sinalizam novos caminhos, nos fazem dar valor ao que temos, nos mostram nossa força, ou seja, resumindo, na maioria das vezes, esses acontecimentos e situações nos educam e nos ajudam a vencer as nossas tentações, a vencer aquilo que ainda fazemos de errado. Não estamos dizendo com isso que a tristeza e o sofrimento são as únicas saídas para o nosso aprendizado. Não é isso. Temos um Pai de amor e misericórdia. O que acontece é que muitas vezes, pela nossa própria teimosia e egoísmo, depois de muitas tentativas celestes em aprendermos pelo amor que não soubemos aproveitar, só a visita da irmã dor é capaz de nos fazer ir adiante e vencer aquele mal que ainda se manifesta em nós. Emmanuel, no livro Consolador, pergunta 217, nos diz o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações. E a resposta dele é que a maneira mais simples para isso é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica em consciência própria, procedendo para com o outro na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Em outras palavras, ou melhor, com as palavras de Jesus, fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem conosco. Que possamos continuar caminhando, seguindo, nos esforçando para sermos melhores a cada dia, vencendo as nossas tentações, lembrando de respeitar o nosso ritmo, mas também de sermos sinceros conosco, para podermos dar efetivamente um passo adiante a cada oportunidade. Cientes sempre de que tudo em nossa vida vem para um aprendizado, que mesmo quando não entendemos, é porque aquilo, no mínimo, veio para nos deixar mais fortes e vigilantes para o futuro. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.